Oi, gente. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um. Que frio, né, gente? Anunciou que ia esfriar e a gente tá aí com a gripe ainda, melhorando aos poucos, né? Porque o ruim dessa gripe é essa tosse, né? Ela nos abate um pouco porque ela dá e não para, somente à noite, na hora de dormir, né? Que agora já tá ainda, não posso falar muito, esforçar, senão... Mas minha filha e eu, minha tia também, né? Que idosa também tá tossindo bastante. Mas estamos se recuperando, se Deus quiser, devagarzinho, né? Até a médica mesmo, que nós fomos ontem, ela estava gripada. Eu falei, doutora, você não vai me receitar um remédio para mim? Aí ela falou, já tentei todo o remédio, já tô 15 dias tossindo. Ela falou assim, até eu não tenho remédio mais, já tomei tudo que é de remédio, não tomei tudo que é de chá. Falei, que tá dando mesmo, né? Tem que se cuidar, é uma gripe forte, é diferente o vírus, né? E aí acho que essa queda da temperatura também, quem tem problema de alérgico, né? Nós temos aí, ataca, né? É assim mesmo. Bom, gente, eu vi aqui em Salmos, eu tinha postado, né, de manhã, como eu sempre posto, né? Se cuidem, tá? Eu sei que eu peguei, que a gente sempre tá no meio de gente, acho que todo mundo tá, né? Aperta a mão na igreja e a gente, sem querer, passa a mão no olho, na boca, a gente pega, né? E o vírus tá no ar, já falou que o vírus tá no ar, né? Então, a gente tem que se cuidar. Então, aí eu tô nos Salmos. Eu falei pra vocês que a igreja vai começar o mês de junho, mês de adoração, né? Adorar o Senhor. E eu vou sempre com a palavra em Salmo. Então, esse mês vai ser de junho dedicado aos Salmos, né? Que também é agradecimento. Davi sempre fez salmos pelo Senhor, diante das situações que ele passava, dos ataques dos inimigos, dos levantes, né? Adorando a Deus, né? Confiando sempre no Senhor. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Irmãos, olha, e o salmo hoje que eu vim, é o que eu postei de manhã. Eu ia postar outro, né? Mas aí eu escutei aquela voz falando para mim, e assim no meu ouvido, o Espírito Santo, e eu, na hora eu mudei, né? Amém? Então, esse Salmo 20, ele é uma oração do rei Davi, né? No meio de uma diversidade, né? Tudo que ele passou, né? E como a gente vê também através desse salmo, como o homem, ele confia nas coisas materiais, né? Aqui ele se refere, no Salmo 20, fala no versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós, porém, nós confiamos, é que gloriemos, né? Mas nós confiamos no Senhor, né? O nosso Deus, amém? O Senhor dá a vitória, eles se encurvam e caem, nós, porém, é quem confia em coisas materiais em homem também, né? Eles se encurvam e caem, mas nós, porém, nós levantamos e nos mantemos de pé, porque nossa confiança está em Deus, amém? O Senhor dá a vitória ao rei e responde quando clamamos. Então, o Senhor respondeu a oração de Davi, né? Porque eles estavam diante de uma guerra, de uma batalha, e eles sabem que, mesmo que os carros que eles tinham, mesmo que o inimigo, né, tivesse... A gente pode ver aquele rei, aí eu queria lembrar o nome dele, Aí eu vou ler, é lá em Débora, o nome dele, eu esqueci o nome do rei que morreu. Ele tinha muito carro, né? Tinha muito carro, e Deus levantou essa juíza Débora. Quem matou foi o rei, foi até uma mulher, a profecia, foi ela profetizou. Eu esqueci o nome do rei, eu preciso lembrar, tá? Depois eu vou falar o nome do rei, depois eu vou pesquisar. Então, e ele tinha muitos carros, né? Mas você vê, mas como nós confiamos no Senhor, não foi os carros ao poder do rei que tinha, que ia conseguir vencer o povo de Israel. É Deus, o Deus de Israel, né? O Senhor. Então, assim, também que nem Davi, eles podiam ter mais armamento, eles podiam ter mais armamento, digo assim, espadas, né? Tudo, mas eles tinham também mais carro, cavalo. Mas só que o povo de Israel tinha Deus, então aquilo não era nada. Então Davi orou ao Senhor, então o Senhor Deus de Israel estava com eles, né? Então nós não podemos colocar nossa confiança, nossa segurança em coisas e nem em homem, e sim em Deus. Porque Deus que nos dá a vida, dá a segurança, é Ele que faz nós vencer, porque com Deus que nós somos mais vencedores, amém? Glória a Deus, aleluia. Isso que é muito importante. E mais, se você vê lá na história lá do Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito, né? E eles foram, e aí como se levantou o exército de Faraó, e eles tinham carro, cavalos, e o Deus fez o que com aqueles carro, cavalo?
Deus mostrou que ele é Deus, né? Aquilo para ele não é nada. Ele fez o quê? Exterminou tudo aquilo. Então é isso que nós temos que confiar em Deus. Então qualquer levante sobre a nossa vida, diante da diversidade, nós temos que confiar em Deus, como Davi confiou. Colocou a confiança no Deus Altíssimo. Então ele sabia que diante de qualquer situação que ele passava, Deus estava com o povo de Israel, Deus estava com ele como rei. Então nós temos que confiar em Deus. É essa confiança que Deus quer falar com o nosso coração hoje, para nós confiar. Então nós estamos passando dificuldade. Nós estamos passando situações difíceis, cada um na sua dificuldade, cada um na sua diversidade, né? Então, mas você não pode perder a confiança em Deus, né? Não bote, né? Aqui, eles estão falando, aqui o Salmo 20 fala no versículo 7, uns colocam confiança em carros e cavalos, mas nós colocaremos confiança no Senhor, amém? Então nós temos que confiar em Deus. E aqueles que confiam em carros, em cavalos, em coisas materiais, e em pessoas, em homens também, né? A gente pode dizer, as pessoas elas acabam caindo. O que é? Se decepcionando, se frustrando, né? E ficam o quê? Doentes, paralisadas, né? Até adoecem. Por quê? Se frustram, se decepcionam, colocam expectativa nas coisas e tudo passa, né? A gente pode ver que no mundo, lá em Eclesiastes, fala sobre tudo é vaidade, né? Tudo passa. Então nós sabemos que tudo vai passar, né? Então nós não podemos se apoiar em coisa e nem em pessoas. Nós temos que buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Aí sim, Deus vai nos acrescentar, porque o Pai sabe que cada um de nós precisamos, amém? Então buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, amém? Mas aí Deus vai nos conceder. E quem procura confiança, quem tem confiança em Deus, coloca o Senhor como seu refúgio e sua confiança, nós encontramos paz e alegria no Senhor e segurança nele. Então é isso que nós temos que buscar a presença de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, o mandamento de Deus e obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus que o Senhor está nos ensinando, né? Então às vezes você está aí colocando a sua vida, a sua esperança nos sonhos, que às vezes você nem colocou os seus sonhos, não orou para que esse sonho seja de acordo com a palavra de Deus, né? Então, para que Deus realize esse sonho na sua vida, então você está fazendo por si mesmo. Se você pode ser que lá na frente, hoje pode dar certo e amanhã pode se frustrar, porque você não colocou, você não apresentou a Deus o que você quer, né? E quando a gente deixa Deus de fora daquilo que nós queremos, é claro que lá na frente algo vai acontecer que vai falar, porque eu investi, porque eu fui, porque aí você vai pensar, aí você fala, mas foi Deus? Não foi não, muitas vezes foi você que escolheu por si mesmo, né? Mas quando nós colocamos em Deus, quando é de Deus, as coisas vai dar certo. Vai ser o tempo dele e vai fazer com que tudo dê certinho, vai dar tudo certinho, vai dar tudo certinho. Mas quando não é de Deus, as coisas vêm para nos atrapalhar a nossa vida. Em vez de ajudar, a gente pensa, vai atrapalhar, né? Então nós temos que pensar sempre assim, amém? Então, e traz paz, tudo que é de Deus traz paz, tá? Não traz essa preocupação excessiva e fica doente à noite, preocupando, então não. Fica seguro, Deus já encaminha você, já vai para lá, já tem tudo certinho. Tá tudo arrumado, já preparado, tudo certinho para você, né? Ele já vai arrumar tudinho, né? Então você não vai precisar fazer nada, já tá tudo certo. Ele já vai colocar alguém lá para te ajudar, já tem o que ele já falou lá, já tá guardado, reservado o seu lugar lá, alguém que vai te instruir, vai te ajudar. Tudo é por Deus, é certo, tá? Nós temos que entender, quando é por Ele, a vontade dele, amém? Então pare de confiar em pessoas. A gente se decepciona. Quantas vezes eu mesma já me decepcionei com pessoas, porque eu comecei a contar minha vida para ela, contar meus sonhos para ela, e às vezes elas falam, eu torço por você, mas às vezes é da boca para fora, né? Só quem sabe o que é bom para você é Deus e você, né? Então você tem que parar de falar sua vida, seu sonho para as pessoas. Você fale para Deus o que você quer. Se ele achar que é bom para você, ele mesmo vai conceder, amém? Então assim, às vezes você frustra porque se decepciona com as pessoas, porque às vezes as pessoas não respondem às suas expectativas, né? E você se decepciona com a pessoa, né? Você coloca expectativa demais, você acaba se frustrando, se decepcionando, né? Aí há muita traição, muita mentira. E aí você acaba falando, porque eu confio. Não, você confia porque você quis. Na verdade, você não tem que culpar ninguém. Na verdade, é você que colocou a sua fé, a sua vida na mão dos outros. Coloca na mão de Deus. Nós temos Deus. Ele conhece nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é bom para nós, não é? Amém? Então, nós temos que entender isso. Também coloca, às vezes, compra uma casa, compra um carro, né? Porque acha que isso vai trazer alegria, vai trazer paz. Minha vida, isso aqui. Não, às vezes não, né? Então você está colocando fé na sua vida, sua felicidade no carro, está colocando a sua vida, a felicidade na pessoa. Não que nós não temos que conhecer felicidade nas pessoas, claro que tem, porque na verdade
Quando é por Deus, Deus faz com que assim as coisas dê certo, até um relacionamento, um casamento, né? Uma viagem, uma casa comprada que você sonha. Claro que sim, que Deus ele quer nos dar mesmo, quer nos abençoar. Quem falou que não? Claro que sim, mas se for da vontade dele, amém? Então dá tudo certo com Deus, ele prepara tudo. Então você não tem que se preocupar com nada, você já confiou, então ele já sabe o que você precisa, o que eu preciso, amém? Então você não tem que se preocupar. Mas quando você quer as suas coisas por seus méritos, achar que você tem porque você mereceu, porque você faz, porque eu posso isso e aquilo, então você vai ver que lá na frente você vai se frustrar. Ou vai acontecer alguma coisa na sua vida que você vai ter uma queda, né? Quantas vezes eu já caí por isso, eu mesma reconheço, né? Eu reconheço, eu tenho que reconhecer, eu tenho que estar falando de Deus e falar a verdade. Eu já fiz isso, eu já caí, eu já me frustrei, já investi em coisas que eu não me deu certo, né? Não consultei a Deus. Então a gente precisa sempre consultar a Deus. Nada com precipitação. Faça nada para não se arrepender depois. Ouve a voz de Deus. Espera, calma, tenha paciência. Que quando for de acontecer, vai acontecer. É um piscar de olho, é um de repente. Deus muda o cenário, muda a nossa vida. Ele pode tudo, né? Então basta confiar na palavra dele. Amém? Só descansar no Senhor. Então pare de colocar a sua felicidade, né? O seu sonho na mão de pessoas e também nas coisas materiais, né? Isso não vai te acrescentar nada, isso não é felicidade, tá? Isso chama-se felicidade momentânea. A nossa felicidade tem que estar em Deus, amém? O Criador dos céus e da terra, aleluia. Ele sim é a nossa felicidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus. Ele traz paz, né? Ele traz segurança, proteção e livramento para a nossa vida, oh, glória. E ainda nos faz a promessa para todos nós, glória a Deus, a vida eterna, amém, morar na morada santa do Senhor, glória a Deus, oh glória, que todos nós sejamos merecedores desse dia maravilhoso, a vida de Jesus, glória a Deus, né? Mas a gente estamos aí fazendo a obra e fazendo a vontade de Deus e sempre melhorando como ser humano, pedindo perdão para Deus todos os dias, porque nós somos errantes, nós somos humanos, nós somos pecadores, né? A gente não pode pregar perfeição, porque perfeito é só Deus, amém? E nós temos que saber que nós temos, é um processo, né? A conversão, e as pessoas falam que, se converteu, você está salvo. Salvo nós estamos, mas só que nós temos que estar continuando, se preparando todo dia, porque todo dia nós erramos, nós não somos perfeitos, tá? Eu penso assim, esse é o meu pensamento. Nós não somos perfeitos e nós temos que estar todo dia se arrependendo, pedindo perdão para Deus e tentando melhorar. Pedir, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar isso na minha vida, eu preciso melhorar mais assim, né? Porque é Deus que vai nos moldando. Nós, por si mesmo, não podemos nos moldar. É só Deus, né? Por isso nós estamos passando pela prova. A gente pode ver pelo Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele era certinho, fazia as coisas certinho, era um homem abençoado, próximo. Mas Deus provou Jó. Olha só. Interessante, eu fiquei assim, quando eu estudei Jó agora, eu vi como maravilhoso a palavra de Jó, porque vocês têm que ler. Porque Jó, né, eu acho que isso aí, essa passagem mostra muito assim o crente, né? Não eu, nem eu sou praticamente, ainda sou tô em andamento, mas quem são crentes mesmo, já vem lá de berço e não sei o que, sempre eu vejo isso falar, porque eu nasci numa família, eu sou crente, porque eu sou de crente, não sei o que, eles ficam até assim muito cheio de si, né? Porque vem de uma família de crente, não sei o que, mas olha, isso aí não é que não é importante, até é, mas só que não é porque você vem de uma família de crente que você não vai ser testado por Deus. Oh, glória a Deus, amém? A nossa fé é testada no último, né? Então Jó era um homem temente a Deus, né? Só que o que aconteceu? Essa passagem que a gente vê de Jó mostra uma coisa muito interessante nessa passagem. Antes, ele ouvia falar de Deus. Depois que ele passou pela prova, ele conheceu a Deus. Então é isso que é importante. Às vezes nós ouvimos falar de Deus, né? Como Jó. E ele fazia tudo, né? Ele ouvia falar, ele era temente a Deus, né? Mas Jó, Deus levou ele para profundo, né? A intimidade com Deus, ele foi conhecer Deus, se revelou a Jó, né? Diante da dor, né? E Jó começou a conhecer a Deus. Oh, glória a Deus. Então isso que às vezes nós passamos por dificuldades, lutas, aflições, é aí que nós vamos conhecer a Deus, né? Porque às vezes nós fazemos tudo certinho para Deus, né? Mas nós não temos aquela intimidade, não conhecemos. Aí quando nós passamos pela prova, nós vamos conhecer a Deus, amém? É aí que a confiança de Deus nossa tem que estar em Deus, né?
Então, às vezes, muitas vezes os crentes falam isso, mas muitos crentes eu vejo, até minha tia um dia comentou isso comigo, que tem muitos que estão na igreja há anos que não ouvem Deus falar com eles. Mas isso é verdade. Você sabia que tem gente que acha que na igreja é verdade. É ir lá, com a Bíblia debaixo do braço, ir lá assistir o culto, voltar para casa, e acha que ser crente, ter uma vida para Deus é só isso, é ir na igreja e voltar para casa. A vida de Deus, ela compromete não só ir na igreja, mas ela compromete você trabalhar na obra de Deus dentro da igreja e trabalhar também e estar na sua casa servindo a Deus dentro do seu lar, né? Começa pela tua família, ô glória. Então não é só servir a Deus, não é só ir na igreja. Todo mundo tem essa ideia, eu sirvo a Deus, eu vou... Não, serve a Deus na padaria, serve a Deus no bondinho, serve a Deus no ônibus, aonde você for falar de Deus, você está servindo a Deus, está levando a palavra de Deus, ô glória. Então isso é servir a Deus, é levar as boas novas, a mensagem de Deus, mostrar para o mundo que Jesus é a nossa luz, é o nosso caminho, a verdade e a vida, é levar a esperança para aqueles que estão abatidos, coração tristes, desanimados, sem força, cansados, sobrecarregados. Por quê? Por que o mundo está cansado? Por que as pessoas estão agitadas? Por que as pessoas não têm tempo para nada? Porque vivem só para a vida do mundo, para as coisas materiais. É que nem aqui está falando do texto. Uns confiam em carro e outros cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Porque coloca a sua vida, a sua felicidade só no trabalho, coloca a sua vida só nas coisas e deixa Deus de segundo plano. Aí não tem tempo mesmo, até o inimigo vai fazer isso, que eles não têm o tempo para Deus. Eles vão estar sugados. Todo o tempo deles vai estar correndo, trabalhando, dormindo, levantando, trabalhando, sobrecarregando. E isso é, porque também você tem que se esforçar, dar o seu tempo para Deus, para que Deus possa agir na sua vida. Porque Deus também, Ele não quer nós ver nós assim do jeito que nós estamos, só vivendo uma vida correndo, não tem tempo para descansar, não tem tempo para respirar, não tem tempo para sair, não tem tempo... Não, Ele quer uma vida que nós viva, faça todas as suas coisas, tem um dia de descanso, por isso que Deus fala que nós temos que descansar, dar um dia santo. As pessoas falam no sábado, não sei se eu não acho que os crentes não guardam, né? Eu sei, mas assim, o sábado é um dia de descanso, tá na palavra de Deus, né? É um dia que você oferece a Deus, um dia de descanso, que nem eles faziam, eles tinham um dia de descanso, um dia de sagrado, né? Então a gente tem que fazer um dia para Deus, um dia de descansar também. Temos que ter um dia de descanso para nossa vida. A vida não é só trabalho, né? A vida tem que ter descansar, né? Então é muito importante. Então se a gente começar a confiar só nas coisas que nós queremos viver trabalhando, e falo da carne também, você ficar trabalhando demais, você ficar gastando demais ou economizando demais, você sabe que isso vai ficar. Nós vamos sair que nem Jó falou, ele veio e não vai nós vamos voltar, né? Não adianta se matar, você vai deixar tudo aqui, até a roupa que você morrer, alguém vai escolher para você. Nem é você que vai escolher, a não ser que você quer antecipar a sua morte e já fez escolher seu cachorro. Tem gente que faz já, né? Já compra lá coisa, eu nem quero ligar essas coisas. Compra lá, tanto faz, né? Mas o pessoal já, né? Então cada um. Né? Já tem fulano, já tem ciclana, bota em cima uma igrejinha, uma capelinha e vai subindo um prédio, não sei o que. É aquela coisa lá, né? Tem gente que já tem isso aí, tem testamento até, mas faz parte já isso aí, né? Então, mas isso aí. Então a gente não precisa de se apegar nessas coisas. Isso é só bobagem. Isso é coisa que... Hoje eu tava no meu quintal, tomando sol. Aí eu olhei pro meu telhado, aí meu quintal dá pra mim ver uma casa que é a terceira casa depois da minha. Aí eu olhei aquele telhado e eu me lembrei de uma passagem assim, né? Antigamente, eu falo antigamente porque já passou um pouquinho de tempo, né? Não tanto assim, não é tão antigamente, mas eu falo passado, um pouquinho atrás. Eu me lembrei do casal que morava naquela casa, né? Eu crescemos nesse bairro e a gente ia ali vendo a dona Irene e o finado Sr. Martins. A gente ia na casa deles, tomava café. Aqueles dois senhores, acho que não sei se eles eram espanhol, né? Conversava com a gente. Eu vi o telhado deles, a casinha deles ali que ele tem, né? Tem um sobradinho. E eu lembrei, falei, meu Deus, eu vi ela um dia, há 3 anos, 4 anos atrás, ela morreu, eu conversei com ela no portão, né? Foi um dia antes ela morreu, conversou comigo, né? Ela tá falando sobre a minha vida, falou, minha filha, mas que bom você ser assim, seu jeito de tratar da sua tia, Deus vai te recompensar, ela falou, e no outro dia ela morreu, eu vi falar que ela tinha morrido, até fiquei surpresa, porque nós conversamos muito, eu e ela, né? Sempre batia um papo, eu e ela, e eu lembrei deles, né? Falei, como a vida é, né, Deus? Eu tava pensando hoje,
a gente não pode se apegar a nada, né? Tudo é passageiro, né? Aquelas casas ali, lembra, a gente ia naquele quintal, falava com aquele casal, conversava e eles já se foram. E assim é nós. Aqui tudo vai passar. Então nós estamos se prendendo aqui. Para quê? As coisas que não vai acrescentar nada aqui nessa vida, né? Nós vamos deixar tudo aqui. Então nós temos que se colocar assim, sempre buscar as coisas de Deus, né? Porque isso é a nossa garantia, né? Sempre o reino de Deus, né? Não as coisas da terra, o reino de Deus. Então temos que dar tempo para Deus, porque é para Deus que nós vamos voltar. É para Deus que é para lá que nós vamos, né? Nós não somos daqui, eu não sou daqui, para casa eu irei, ele veio me buscar e com ele eu irei, não é? Então isso mesmo, nós não somos daqui, nós estamos só pegando as coisas daqui, mas nós não somos daqui, amém? Então nós temos que confiar. Então nós vamos confiar aqui em carros, em cavalo? O povo de Israel confiou em Deus, por isso que eles conseguiram, Deus, né? Eles confiaram em Deus. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Deus fez o quê? Tratou com o exército de Faraó. Eles tinham carro e cavalo, né? Deus exterminou para mostrar para a terra todas as gerações e que Deus faz com aquele que se levanta contra o povo dele, ô glória. Então nós temos que confiar em Deus. Então a palavra de Deus hoje para nós, no Salmo 20, no versículo 7, então confia no Senhor, é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem a resposta. Esse salmo é uma resposta da oração do rei Davi, diante do ataque do rei com os que tinham os carros e cavalo, né, e achavam que poderia Israel perder por causa que eles não tinham, né, mas só que eles tinham o Deus de Israel, oh, glória a Deus. Então eles começaram a confiar e saber que Deus, com certeza, o Senhor dos Exércitos estará com eles, o Deus de Israel. Eles iam já ser vencidos, já começava, aí só tem o Deus de Israel, então o crente já tem essa certeza. Se eu tenho Deus, tem uma luta que eu estou passando, eu já tenho essa certeza que eu vou vencer. Aliás, não, eu já venci, porque é só uma questão de tempo para Deus. Mas quanto mais eu confiar em Deus, mais serei vencedora. Mais Deus vai fazer mais eu ser vencedora, porque eu confio nele, amém? Então nós não temos que confiar em pessoas e nem coisas materiais para ser feliz. E aí nem ficar esperando que aquilo que vai acontecer material que vai trazer a sua felicidade. Deus pode mover algo na nossa vida, que aquilo que você está esperando, que aquele negócio material que saia, ou até alguma coisa que vai te dar a sua felicidade, nem vai sair aquilo. Deus vai te dar outra coisa, Ele pode mover o céu, Ele pode mudar qualquer situação na nossa vida. Ele é Deus, Ele tem poder para tudo, amém? Nós temos que crer na palavra, amém? Gente, desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E olha, e nós vamos começar a adorar, hein? Segunda-feira, em nome de Jesus, eu venho aqui para adorar o Senhor. E eu vou adorar. Você vai adorar. Eu não sei a luta que você está passando. O problema é que você está enfrentando. Mas se você quer vencer qualquer coisa na sua vida, e quer ter uma resposta, e quer ter uma porta aberta de Deus, né? Uma providência dos céus para sua vida, você tem que adorar a Deus. Você vai ver. A adoração move os céus. Treme a terra. E Deus desce com autoridade e poder sobre a nossa vida e vai fazer o sobrenatural. Você tem que confiar, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.